teológica, de conhecimento. Na última sexta-feira nós falamos muitas coisas aqui, o WhatsApp veio várias pessoas falando sobre o programa, os acontecimentos, e nós ficamos muito felizes com você. Que você possa participar conosco toda sexta-feira, que todas as vezes que nós lançamos um projeto como esse, um projeto diferenciado, um projeto novo, também serve para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. Inserção, ele quer fazer com que você venha a pensar um pouco mais sobre a sua vida, pensar um pouco mais sobre a sua família, pensar um pouco mais sobre os seus propósitos, sobre a sua vida. E por isso estamos aqui toda sexta-feira. Sexta-feira é um dia especial para você, um dia que eu tenho certeza que vai agregar valores à sua vida, agregar valores àquilo que você tem como obra espiritual, como obra ministerial. E eu tenho certeza que todos os dias que nós estivermos juntos, nós vamos crescer juntos, aprender juntos, falar a mesma língua, ou não. Talvez você não concorde com algumas coisas que nós viemos a falar aqui no programa Inserção. Você tem liberdade de discordar. Discordar, mandar a sua opinião através do WhatsApp 9129-9060 ou também por mensagem de texto no mesmo número. Participe conosco. O tema do programa de hoje é paracletologia. Parece um nomão, mas paracletologia tem a ver com a doutrina do Espírito Santo ou pneumatologia, que é a mesma coisa. Paracletologia fala sobre o Espírito Santo de Deus. Quem é esse ser? Por que nós devemos falar um pouco mais sobre ele? A igreja do século XXI, ela fala menos sobre o Espírito Santo que a igreja do século XX? Nós perdemos ou nós ganhamos com essa questão de se falar menos sobre o Espírito Santo em nossas vidas, no dia a dia? Mande aí a sua opinião sobre esse tema, paracletologia, aquilo que você entende sobre a doutrina do Espírito Santo, porque eu tenho certeza que juntos nós vamos aprender um pouco mais. Inserção é isso, é fazer com que você participe, fazer com que você esteja ligado e que você possa dar a sua opinião. E como sempre, toda sexta-feira eu tenho convidados, tenho amigos, pessoas que nos dão prazer, da presença delas, que agregam valores ao programa, que trazem uma participação especial. E hoje eu tenho 3 grandes amigos que vão abrilhantar um pouco mais o nosso programa, esse programa que tem abençoado você aí de casa. Primeiro eu quero apresentar para vocês um grande amigo, o pastor Marcos. Ele é membro do Conselho Estadual, ele é tesoureiro do Conselho Estadual. Pastor Marcos, boa noite. Boa noite, para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês, participando dessa discussão. Eu creio que vai ser de grande valia para a Igreja de Deus, porque nós vamos estar falando de um tema muito atual. Amém. Pastor Marcos, ele é pastor da Igreja Quadrangular do Jardim Petrópolis e ele está conosco hoje para falar um pouquinho sobre esse tema. Não pense você que nós entramos num programa como esse com apenas algumas referências. Nós nos preparamos e queremos estar prontos para te atender, para tentar responder a sua pergunta. Tá? Não se esqueça, 9129-9060, mande a sua mensagem de texto pelo WhatsApp, aqui para nós queremos ter o prazer em responder você. Tenho comigo também o pastor Pedro, pastor amigo, pastor Pedro Henrique, pastor da nossa igreja lá no bairro São Joaquim, e ele está conosco também hoje, secretário estadual de comunicação da Igreja Quadrangular. Boa noite, pastor Pedro. Boa noite, mais uma vez é uma honra poder estar aqui, aprendendo, aprendendo sobre esse tema que norteia também a doutrina da Igreja Quadrangular. Para nós é um motivo de muita alegria estar com o pastor Marcos, pastor Kelpio e mais uma vez com o senhor. Amém, pessoal. Vocês estão vendo que só tem fera aí, né? Já apresentei 2, tem também um outro grande amigo, pastor Kelpio Pontieri, da Igreja Assembleia de Deus. Pastor, ele é uma pessoa especial, também vai agregar valor hoje ao nosso programa Inserção. Nós vamos falar com ele. Boa noite, pastor Kelpio. Boa noite, pastor Adeilson. Boa noite ao pastor Marcos, ao pastor Pedro. Me sinto muito honrado em poder estar participando aqui pela primeira vez do programa Inserção e creio que o propósito maior aqui nessa programação nessa noite é que o nome do Senhor venha a ser glorificado através desse programa, pelo programa, e que vidas possam ser edificadas pela santa e bendita palavra do Senhor. É isso aí, estamos ao vivo pela Provisão TV, o canal 24, como você está vendo, pela internet, www.provisiontv.com.br, e também pela Provisão, a Rádio Provisão. Estamos ao vivo aí para toda a nossa cidade de Anápolis. Bom, pessoal, paracletologia. Que nomão é esse? Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas eu quero definir aqui para você sobre esse assunto e falar um pouquinho sobre a questão do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, porém não é a menos importante,
que talvez nós temos uma definição de primeiro, segundo, terceiro, essa classificação humana, o Espírito Santo é a pessoa da Trindade, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a paracletologia fala deste assunto, trata da doutrina específica do Espírito Santo de Deus. Paracletologia é um estudo que fala sobre essa essência do Espírito. A palavra paracleto significa pessoa que foi chamada para andar do lado de. Então o Espírito Santo é essa pessoa que foi chamada para andar ao nosso lado. Nós podemos classificar alguns sinônimos aqui da palavra paracletologia como ajudador, com o Espírito Santo consolador, advogado. E é bom que se diga que quando nós falamos de uma pessoa que é chamada para estar ao lado de, nós podemos classificar como na época da Roma Antiga, sobre os advogados. Naquele período, o advogado que era chamado para advogar em favor de alguém, ele ficava ao lado dessa pessoa até o último momento do julgamento. E se, naquela época, na Roma Antiga, se a pessoa fosse condenada, o advogado era preso junto com ela. Por isso, ele não tinha como escapar. Ele andava do lado da pessoa continuamente. Ele não saía de perto, ele fazia de tudo para ganhar a causa, porque se aquela pessoa fosse condenada, o advogado também seria condenado junto com ela. Se essa moda pega nos dias de hoje, nós estamos aí com alguma dificuldade para alguns advogados. Mas nós queremos falar desse Espírito Consolador. E para falar do Espírito Consolador, nada melhor do que começarmos lendo a Palavra de Deus sobre essa parte do Espírito Santo. Se você estiver em casa com a sua Bíblia e quiser ler conosco, nós vamos ler aqui em João, capítulo 14, versículo 16, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Pessoal, olha que versículo extraordinário. Jesus falando aqui, conversando com os seus discípulos, e explicando da necessidade, quando ele fosse em sua ascensão ao céu, de falar com Deus, para que Deus enviasse um outro Consolador, que estivesse conosco para todo sempre. E esse Consolador é o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito que trabalha em nossos corações, trabalha em nossas vidas. Nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas experiências que nós já tivemos com o Espírito Santo. Vamos falar também o porquê que às vezes nós, pastores, não falamos muito como falávamos na época sobre o Espírito Santo. O que nós fazíamos na época? Alguns projetos de oração na igreja, chamávamos busca de poder, chamávamos algumas coisas que nós tínhamos prazer em fazer, e hoje nós parece que esquecemos um pouquinho dessa pessoa tão amada para nós, que é o Espírito Santo de Deus. E eu quero conversar com o pastor Pedro. Ele vai falar um pouquinho para nós sobre algumas experiências, também sobre essa questão paracletologia ou pneumatologia. Pastor Pedro. Conforme o senhor já disse aí, né, citou, quando Jesus ele fala a respeito do Paracletos, né, ele está falando que está enviando um outro Consolador. É bom a gente lembrar que Isaías, quando profetiza a respeito da vinda do Messias, ele fala que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Então Jesus ele já chega como o nosso primeiro Paracleto, sendo ele o maravilhoso conselheiro. Então ele quando promete a vinda do segundo, ele está querendo falar que ele realmente estaria com todos nós, sendo esse conselheiro, sendo esse mediador, esse advogado. A igreja brasileira, a igreja que nós estamos, ela é pautada muito sobre o poder do Espírito Santo. Quando a gente fala de Jesus, a gente não pode deixar de colocar a atuação do Espírito Santo na vida dele, porque a vida dele foi norteada pelo mover do Espírito Santo. Então, mediante a tantas doutrinas e tantas coisas que a gente já aprendeu a respeito desse tema, a gente entende que o Espírito Santo realmente ele é verdadeiro, ele existe, ele está conosco e ele é o nosso advogado, nosso mediador. No decorrer do debate aí a gente vai falando mais a respeito desse tema.
Conversar com o pastor Marcos, eu disse esses dias aqui, pastor Marcos, que eu pastoreei 6 anos no século XX, e agora estou há 14 no século XXI, e eu me lembro que nós não tínhamos nenhum problema quando nós fazíamos acampamentos, eventos, quando nós tínhamos qualquer tipo de projeto que fosse na roça, na fazenda, nós não trabalhávamos muito essa questão do lugar. Que lugar que era, a gente não perguntava. Às vezes parava um caminhão na porta da igreja, todo mundo já entrava dentro do caminhão, já ia. E o que importava para nós era essa busca, era essa graça do Espírito Santo de Deus, era essa comunhão, era esse choro. Mas parece que algumas coisas mudaram, pastor. O que o senhor acha sobre isso? Como você disse, século XX, século XXI. O Espírito Santo, na verdade, essa manifestação do Espírito Santo, essa manifestação, línguas estranhas, curas, ela é uma manifestação recente na história da igreja. Até o início do século XX, a igreja seguia a linha protestante, a linha tradicional. O grande avivamento que a história conta é o avivamento da Rua Azusa, primeiro grande foco de avivamento, 1900 e começo de 1900, 1901, 1906, que foi o primeiro grande avivamento registrado nessa história moderna da igreja. Então eu creio assim que todas essas igrejas que surgiram no meio desse movimento pentecostal, as Assembleias de Deus vieram desse movimento, a Igreja Quadrangular veio também desse movimento. Então se cultivou muito esse sentimento do Espírito Santo, essa vontade de buscar o Espírito Santo, de receber o Espírito Santo. E a gente observa que a igreja cresceu muito nesse período espiritualmente. João 16 diz que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A minha experiência de conversão, ela não foi uma experiência de levantar a mão para aceitar Jesus, eu não tive essa experiência. A minha experiência foi o dia que o Espírito Santo veio na minha vida. Um dia, eu costumo dizer que eu entrei na igreja enganado, estava lá, e de repente a igreja foi tomada pelo poder de Deus, e eu era visitante, estava visitando a igreja aqueles dias, e quando eu também fui tomado pelo Espírito Santo, e aquele dia mudou a minha vida, aquele dia mudou a minha história. Daquele dia para cá já são 26 anos servindo a Jesus, e eu vejo que a igreja, quando ela vai perdendo essa essência do Espírito Santo dentro da igreja, nesse século novo que nós entramos, parece que a coisa foi, vamos dizer assim, piorando com o decorrer dos dias. Mas quando a igreja perde essa essência, ela perde o poder da conversão na vida das pessoas, porque o Espírito Santo é que tem esse poder, né, de convencer o homem, de fazer o homem querer mudar de vida. E a igreja não pode, de maneira nenhuma, permitir que esse esfriamento entre dentro da igreja, né? Embora seja até bíblico, no livro de Apocalipse, quando fala sobre as 7 cartas, que se refere a 7 períodos da igreja, o último período é o período da igreja de Laodiceia, que a referência de Jesus a respeito dos dias de hoje é que é uma igreja morna, uma igreja rica financeiramente, mas espiritualmente uma igreja morna. Nós falamos sobre ela no último programa. E isso aí é uma coisa que a gente vê que é uma tendência dos últimos dias realmente que nós estamos vivendo. Interessante ouvir você falar, e eu quero direcionar essa parte ao pastor Kelvin. Antigamente existia uma facilidade muito grande dos evangélicos de se glorificar o nome de Deus. E era uma facilidade tremenda. As pessoas, elas louvavam a Deus, cantavam, exaltavam, e glória a Deus na igreja era comum. Hoje, quando você vê alguém na igreja dando glória a Deus, quando você vê alguém exaltando o nome de Deus numa voz um pouco mais alta, não quer dizer que a pessoa que não fale um pouco mais alto também não glorifique a Deus, não é essa a questão aqui. Mas se você ouve alguém falar glória a Deus um pouco mais alto, na igreja atual é possível que alguém olhe para trás para ver quem é, porque isso não está muito evidente nas nossas igrejas nos dias de hoje. Pastor Kelvin, às vezes nós retrocedemos, né? Porque nós deveríamos estar avançando, ter um convívio maior com o Espírito Santo, e hoje nós ouvimos muito pouco glória a Deus e aleluia na igreja, porque a igreja talvez se tornou muito mecânica, pastor. Amém, pastor. Eu quero aproveitar aqui o gancho do pastor Marcos, do Pedro,
e dizer que qualquer coisa que a gente fale, que a gente comente a respeito da Divina Trindade, do Senhor como Criador, Jesus como Salvador, o Espírito Santo como Consolador, é interessante frisar aqui que tudo que a gente disser não vai ser único, não vai ser exclusivo, não vai ser absoluto, porque eu particularmente entendo que desde que a palavra do Senhor é pregada, Deus sempre foi muito mais do que dele já foi falado. E sempre será muito mais do que dele se possa falar. Mas enfim, falar do Espírito Santo é muito especial. Como bem disse o pastor Marcos, né, o Espírito Santo tem essa missão de convencer. Quando Jesus diz, ele virá e convencerá o mundo do pecado. Então, como que a igreja hoje pode ser cheia do Espírito Santo, se as pessoas não estão sendo mais convencidas do pecado? E quando o Senhor disse na abertura do programa, lá em João capítulo 14, quando Jesus diz, eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador, no versículo seguinte Jesus vai dizer, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Ou seja, o Espírito Santo não está compactuando com nada que seja mundano fora da igreja e principalmente dentro da igreja. Eu estou dizendo isso porque nos dias atuais, a gente falando do século XX, do século XXI, e a gente fica vendo alguns movimentos, e quando se fala do Espírito Santo, a primeira ideia que a gente tem é do falar em línguas, né? É o poder. Mas particularmente quando eu começo a me aprofundar na palavra, lendo a palavra, eu vou vendo que o Espírito Santo é muito mais do que essa empolgação. Não que não seja prazeroso como a gente se encher, mas o Espírito Santo na vida do agir dos apóstolos, eu quero só ler um texto aqui, se o senhor me permite, aqui em Atos capítulo 5, os apóstolos são presos, Atos capítulo 5, a partir do versículo 17, o sumo sacerdote com a seita dos saduceus se levantaram e prenderam os apóstolos, enfim, quando a prisão se abre, o anjo do Senhor manda que eles voltem ao templo para continuar pregando a palavra, e quando eles voltam de novo para o sumo sacerdote conversar com eles, no capítulo 5, no versículo 29 em diante, Pedro diz assim, porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mas mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então quer dizer, tem um princípio aí do Espírito Santo, né, pastor? A gente não pode, o Espírito Santo não é uma promoção do céu. Eu entendo que a negligência não está no céu. O erro nunca esteve em Deus. Talvez a negligência esteja na nova liderança do século XXI, né? Nas pessoas que estão de frente da igreja, e nós precisamos colocar o nosso pisca-alerta em ação, para a gente rever os nossos conceitos e de fato o Espírito Santo voltar a ser aquilo que ele sempre foi e manifestar aquilo que ele sempre desejou manifestar no meio da sua igreja, que é a sua santa e poderosa presença. Eu vejo também, eu vou direcionar essa pergunta ao pastor Pedro, que existe uma certa banalização da questão do falar em línguas e da questão da inversão de valores. Nós sabemos que nós temos ao nosso lado o Espírito Santo de Deus. E nós somos chamados para servir, e esse Espírito que nos capacita. Só que existem pessoas que, antes de ser usadas pelo Espírito, elas tentam usar o Espírito Santo de forma diferente, é uma inversão de valores. Elas passam a usar o Espírito Santo e começa sempre com a frase, eis que estou te dizendo. E às vezes, nós sabemos que isso pode ser um pouco, logicamente não está aqui para julgar essa questão, mas a Bíblia nos manda julgar o Espírito, né? Julgar a questão daquilo do profeta que está dizendo. Então, às vezes, nós vivenciamos essa banalização do falar em línguas
e ao invés da pessoa ser usada pelo Espírito Santo para agir, essa pessoa está usando o Espírito Santo, ou em nome do Espírito Santo, as pessoas fazem muitas coisas que não deveriam fazer, pastor Pedro. O que o senhor me diz? Interessante, né? Quando fala assim, banalização do Espírito Santo, é porque foi impregnado na nossa cultura desde o começo de que o agir do Espírito Santo era da forma de. Então, a gente chega lá e lê lá 1 Coríntios, Paulo falando a respeito dos dons espirituais, e na hora que ele fala a respeito dos dons do Espírito, ele fala que para uns lhe foi dado, ou seja, o dom é do Espírito, o dom não é nosso. Isso. Então, quando alguém fala em línguas, quando alguém usa dos dons que tem lá, de cura, de profecia, a gente costuma a ouvir que fulano de tal tem o dom de cura, fulano de tal tem o dom. Então, isso aí foi o evangélico, ele tomou posse disso para ele. Então, ele deixou o Espírito Santo um pouco de lado nesse segmento, de falar que a atuação é do Espírito Santo, e passou a pegar para si próprio esse dom. Lembrando que a atuação dos dons do Espírito é na conformidade com o que ele quer, do jeito que ele quer, da forma com que ele deseja. E isso depende dele, e único e exclusivamente dele. O Espírito Santo não está aqui ou não está em nós apenas para operar com os seus dons. A gente vai lembrar lá de Gênesis, quando ele fala lá em Gênesis, no capítulo 1, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas na face do abismo. Esse texto ele traz um enriquecimento muito grande para o nosso entendimento a respeito desse tema. A palavra pairava no hebraico significa merachafete. Então, o que ele está querendo? Esse merachafete, ele não significa apenas só pairava, ele significa que ele também chocava. Então, o Espírito Santo chocava sobre a face do abismo. E esse texto, ele vai trazer para nós a consciência de quê? De que, como o mundo ele estava precisando de criar uma forma, de ter uma forma, o Espírito Santo estava pairando sobre o mundo, trazendo forma, trazendo vida. Através do pairar do Espírito, ele gerava o mundo, porque ele ainda não existia, só tinha água naquela época. Gênesis 1:2, né? 1:2, Gênesis 1:2. E depois, quando Deus fala e começa a fazer todas as coisas, é através do sopro do vento, do pneuma. Então, a gente tem duas atuações. Só um gancho aí, essa questão do pneuma, só para o pessoal de casa entender. Pneuma não tem a ver, quando se fala em pneuma, quer dizer vento, ruach. Quando nós falamos por exemplo, pneu de carro, o pneu de carro não tem a ver com a borracha. O pneu tem a ver com esse nome, que vem do grego, que quer dizer vento. Então, vento do Espírito. Uma explicação só para o pessoal de casa, já que você falou a palavra pneuma, eu ia falar depois, mas só pegando o gancho aqui. Então, você que está em casa, entenda o seguinte: a palavra pneumatologia, ela vem do grego, e a palavra pneuma, ela tem esta origem grega, que significa pneu, que significa vento. Por isso que esses pneus de carro, que às vezes a gente acha o pneu, associa pneu à borracha, mas está associado ao vento, que é o mesmo vento impetuoso, ruach, que a Bíblia fala lá no capítulo 2 de Atos, quando o Espírito Santo trouxe uma nova história para a igreja. Só para complementar, pastor Pedro, pode continuar. Isso. Então, o que está acontecendo em Gênesis 1:2? O Espírito Santo está chocando o mundo, chocando de chocar, como um ventre materno. E o feto lá dentro, ele está envolto de água. O mundo estava envolto de água e o Espírito Santo estava formando, criando. E aí depois, através do sopro, do pneuma, veio os seres viventes da terra. Uma história bíblica que faz alusão à criação do mundo, está lá em 2 Reis, no capítulo 4, versículo 34, que é aquela história do profeta Eliseu, quando ele deita sobre o menino morto,
e sopra nas narinas do menino morto. Posso ler aqui o texto? Pode, fica à vontade. Em seguida subiu à cama e deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a boca do menino, os olhos sobre os seus olhos e as mãos sobre as suas mãos. E ficou encurvado sobre ele até que a carne do menino aqueceu. Esse texto é uma metáfora sobre a criação do mundo. Vamos pegar aqui o profeta Eliseu sendo o Espírito Santo. Ele deita sobre o menino morto, coloca o nariz sobre o nariz, sopra e através daquilo ali renasce aquilo que já tinha perdido a vida. Então, o Espírito Santo para nós, o Espírito Santo em nós, ele é muito mais importante do que o simples ato de operar com dons. É Ele quem nos traz vida. É Ele que nos traz vida. Quando a gente olha no Velho Testamento o nome de Deus, né, porque Deus não é um nome, é um título. Então, quando a gente olha no Velho Testamento o nome de Deus, quando Ele fala o seu nome no original é um tetagrama, que significa Yahweh. Yahweh não tem um significado, e sim ele tem uma simbologia. O Yahweh é como se fosse o som emitido pela nossa respiração, né? Então, quando a gente fala o tetagrama, né, Yahweh, a gente está falando o nome de Deus. Então, todo ser que respira louve ao Senhor, e o Espírito Santo é como o vento, ele sopra onde quer, e quando Deus pede para o profeta profetizar sobre o Vale dos Ossos Secos, ele profetiza para que o vento traz vida e vida vivificante. Então, o Espírito Santo para nós é muito mais importante do que o ato de falar em línguas. Daqui a pouco a gente fala sobre o Pentecostes, e a gente fala a respeito disso. Muito mais importante do que isso. É muito mais importante do que o eis que eu te digo. É muito mais importante. É Ele que tem o poder e a capacidade de trazer vida para nós. Interessante que não tem o eis que me digo, né? Tem uma pergunta aqui no WhatsApp, aqui eu mandei ela para o pastor Marcos logo, dar uma pedrada logo nele para amaciar o longo. A pergunta é a seguinte, pastor Marcos, vou até abrir aqui novamente aqui. O Espírito Santo pode, em algum tempo, abandonar o cristão? É uma pergunta aqui. E é uma questão até interessante, né? Porque as pessoas que têm abandonado o Espírito, isso aí a gente sabe, as pessoas abandonam Deus, abandonam a obra, e abandonam tudo porque tem um problema, porque o dedo do pé está doendo e tal, e vai embora. Mas a pergunta o Espírito Santo pode, em algum tempo, abandonar o cristão? Eu sempre, quando eu falo na igreja a respeito da relação homem-Deus, eu sempre entendo da seguinte forma: Deus está onde está. É por isso que o termo usado sempre é vinde a mim, buscar-me-eis, porque Deus está onde está. Quem afasta de Deus é o homem, porque Deus está no certo. Às vezes, eu vou dar um exemplo aqui, de uma coisa mais simples de entender. É como a casa, a casa do pai. O pai mora, tem a casa. O pai não pode mudar a casa de lugar porque o filho quer ir para outro lugar. Então, o filho decide sair da casa. Assim é a relação com Deus. O Espírito Santo, ele está na terra, e o Espírito Santo está para comungar com o homem, para entrar na vida do homem, mudar a vida do homem. Algumas referências que a Bíblia diz da obra do Espírito Santo, como por exemplo, o Espírito Santo vos dirá o que fazer, como por exemplo, o Espírito Santo vai te convencer. Todas essas coisas são as funções do Espírito Santo na vida do homem. Então, não é que o Espírito Santo abandona o homem. O homem é que ele se afasta de Deus. Deus não pode sair do que ele é para satisfazer desejos de pessoas. Por isso é que a pessoa se sente longe de Deus. Para ficar mais simples de entender, é a mesma coisa de querer que Deus esteja comigo, mesmo quando eu estou pecando, quando eu estou no erro. Aí a pessoa fala, Deus me abandonou. Não é que Deus me abandonou. Eu decidi sair de perto de Deus para poder fazer as coisas que são do meu agrado, do agrado da minha carne e do agrado do inimigo. Não é que Deus abandonou, eu me afastei de Deus. Eu me lembro de um caso, uma vez que uma irmã que congregava comigo, encontrei com ela no terminal e ela começou, falei, tudo bem, irmã, você sumiu? E ela começou a contar um punhado de casos, estava tudo ruim.
E ela falou ali pelo menos umas 12 coisas ruins que estavam em andamento na vida dela. Aí ela vai e me diz uma frase assim, ela falou assim, pastor, no final de tudo ela disse, eu estou vivendo como Deus quer. Eu disse, não, irmã, você não está vivendo como Deus quer, você está vivendo como o diabo quer. Porque Deus veio, a Bíblia diz, Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Quem veio para matar, roubar e destruir não foi Deus. Então a pessoa às vezes ela se engana, ela pensa, Deus me abandonou. Não, você saiu de perto de Deus. Deus ele jamais vai te abandonar, o Espírito Santo jamais vai te abandonar. A Bíblia diz que no final ele vai ser tirado da terra. Aí sim, é outra situação, mas os nossos dias é os dias que o Espírito Santo está aqui. Então o Espírito Santo ele não vai abandonar a pessoa. É a pessoa que se afasta do Espírito Santo para poder entrar num outro caminho. Então essa resposta aí para você que está em casa. Antes de chamar o comercial, eu quero deixar uma pergunta aqui para você, que vai ser até uma discussão aqui do próximo bloco, para nós inteirarmos um pouquinho mais. A pessoa que não é batizada no Espírito Santo, ela vai para o céu? O Espírito Santo, ele evidencia o que em nossas vidas? Se a pessoa não for batizada no Espírito Santo, ela pode tomar Santa Ceia? São perguntas que eu gostaria que você analisasse. Se você quiser continuar mandando algumas perguntas para nós aqui, vou repetir o nosso WhatsApp, é 9129-9060, ou a mensagem de texto também pelo mesmo número. Você que nos ouve pela Rádio Provisão, também pode mandar a sua mensagem de texto, que nós vamos estar aqui com prazer para responder você. Você também que está pela internet, você pode mandar também a sua pergunta, ou você pode acrescentar, ou você pode discordar. Você pode falar o que você quiser aqui, a gente vai passar aqui ao vivo para você mais uma vez. 91-29-90-60 e nos respondem depois dos nossos comerciais e vem a pergunta. Pessoa que não é batizada no Espírito Santo, ela vai para o céu? Ela pode tomar ceia? Daqui a pouco, depois dos comerciais, a gente vai estar junto novamente. Olá, bem-vindos de volta ao Inserção. Antes de nós irmos para o comercial, nós fizemos uma pergunta concernente à questão do batismo com o Espírito Santo. Se a pessoa não for batizada no Espírito Santo, ela vai para o céu? Se ela não for batizada no Espírito Santo, ela pode tomar a Santa Ceia? E às vezes isso gera uma polêmica, né? Até uma questão de um questionamento. Mas teve uma pergunta aqui de um pastor, e ele fala o seguinte, que a questão do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, não é a questão do falar em línguas, é uma evidência apenas. E às vezes nós achamos que a pessoa ela foi batizada com o Espírito Santo se ela, porventura, falou em línguas. E nós sabemos que o falar em línguas é uma das evidências do batismo com o Espírito Santo. Se nós lermos em Coríntios aqui, nós vamos entender a questão dessa relação do falar em línguas. Mas nós queremos que você participe. Você também mande a sua pergunta através do 9129-9060 ou pelo texto também, né, mensagem de texto, pelo mesmo número, para você dar a sua opinião. E eu vou passar essa palavra para o pastor Kelbio, concernente a essa questão, se a pessoa não falar em línguas, ela pode tomar Santa Ceia? Se ela não falar em línguas, ela pode ir para o céu? Pastor Kelbio. É interessante, né, pastor, esta questão, porque além da pergunta que o senhor elaborou, se ela pode ir para o céu, ou se ela pode tomar Santa Ceia, ainda há aqueles que dizem que se a pessoa não for batizada no Espírito Santo, ela não pode exercer, digamos assim, o ofício do pastoreado, né? Se ela não tiver o Espírito Santo, e as pessoas taxam assim. Mas eu procuro basear a minha vida muito na palavra do Senhor, na palavra de Deus. E eu tenho uma frase que eu trago comigo no meu coração que diz que não há ninguém tão pequeno que não possa ensinar e tão grande que não possa aprender. Então, compartilhando aqui a palavra do Senhor com relação à pergunta que o Senhor elaborou, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, no finalzinho do capítulo 18, é o princípio da inauguração da igreja de Éfeso, ou a igreja em Éfeso. No capítulo 18, no versículo 24, a Bíblia diz assim, em Atos capítulo 18, versículo 24, e chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito,
falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ou seja, eu entendo que Apolo não conhecia o batismo no Espírito Santo. Mas o escritor aqui de Atos deixa bem claro que isso não impediu, né, Apolo de fazer com graça, com precisão, o trabalho do Senhor. Tanto que, continuando a leitura, diz assim que ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem. O qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Ou seja, se pregar a palavra, se anunciar o Evangelho com tanta graça, com toda autoridade, conhecendo somente o batismo de João, e ainda assim a palavra dá uma ênfase a Apolo, eu particularmente, eu entendo que, como o senhor bem disse antes, que o Espírito Santo é a evidência da convivência ou do Espírito Santo que habita em mim, que eu sou o templo vivo do Espírito Santo. Eu não entendo que quem não é batizado no Espírito Santo, na visão hoje da igreja, é o seguinte: batizado no Espírito Santo é você ver a pessoa chorando, a pessoa falando em línguas. Não. Tem pessoa que na sua particularidade é muito cheia do Espírito Santo, pastor. Então eu entendo que sim, um registro clássico da palavra do Senhor, o ladrão, né, na cruz, que não foi batizado. Inclusive, essa pergunta está aqui, já pode responder. Ele não foi. A A pergunta é a seguinte: o que me diz a respeito do ladrão do Calvário? Eu particularmente, eu acho até interessante a questão do ladrão, porque não era o ladrão, era os ladrões. Era. Né? Então, quer dizer, Jesus não ficou do lado nem de um e nem do outro. Jesus ficou no meio, ou seja, a oportunidade que um teve, ou a distância era a mesma. E a oportunidade que um teve, o outro também teve. Então, assim, o outro, embora não teve essa evidência, esse batismo, mas o convite magistral, gracioso do Senhor Jesus na cruz do Calvário, me dá base para entender e para crer que o Espírito Santo é muito mais do que essa alienação que nós estamos fazendo na igreja de hoje. Ele é bem superior a isso. Então, para mim, né, respondendo a pergunta se pode tomar Santa Ceia, se há conversão, pastor, igual o pastor Marcos falou lá no início, o Espírito Santo é que convence do pecado. Se o primeiro ato do Espírito Santo convenceu do pecado, da justiça e do juízo, é apto a tomar a Santa Ceia do Senhor. E também o céu, pastor, o céu é... E tem uma coisa interessante, isso eu quero direcionar ao pastor Pedro. Neil Barreto, pastor Pedro, simplesmente Neil Barreto, ele fala o seguinte: nós concordamos em tudo, os tradicionais e os pentecostais. Nós passamos a discordar quando fala-se do Espírito Santo de Deus, batismo com o Espírito Santo. E parece que essa discordância passa a dividir a igreja, sendo que o Espírito Santo vem para somar, vem para ajudar. É o nosso intercessor, nosso ajudador, nosso consolador. As igrejas tradicionais, elas creem no batismo com o Espírito Santo a partir do momento em que o Espírito Santo as convence da justiça, do pecado e do juízo. E pentecostais, eles acreditam que o batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas, que foi até uma questão que o pastor Benedito refutou aqui, a questão de falar em línguas. Sabemos que falar em línguas é uma evidência. Então fica a pergunta para você, pastor Pedro, e agregado àquilo que você vai falar aí. Por que às vezes nós não compreendemos que o ser usado pelo Espírito Santo é muito mais proveitoso para nós do que essa busca? A pessoa fica buscando o batismo em línguas, que não é errado, porém não é, se a pessoa morrer sem ser batizada em línguas, também não quer dizer que ela não vai para o céu. E às vezes algumas discórdias começam nessas questões. A pessoa pergunta assim: você não é batizado em línguas não? Batizado no Espírito Santo ainda não? A pessoa diz: não, então você não pode tocar. Então você não pode servir a ceia, você não pode ser diácono, você não foi batizado no Espírito Santo. Nós temos um dos maiores evangelistas do mundo, né, que é o Billy Graham,
de uma igreja tradicional, eles creem no batismo do Espírito Santo a partir do momento que eles aceitam a Jesus. Levanta a mão, aceitei a Jesus, eu sou batizado, né, pelo Espírito Santo, porque eu fui convencido da justiça, do pecado e do juízo. Essa bola é sua. Igual já foi falado aqui, esse tema ele é abrangente. A gente vai ficar aqui 280 anos e ainda vamos estar falando a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo, lógico, é através das atuações do Espírito Santo, por exemplo, que a igreja contemporânea, ela sofre suas primeiras divisões. A igreja, ela era, vamos usar o termo histórica, né? A igreja histórica, a partir, o pastor Marcos falou aqui a respeito da Rua Azusa, a partir daí vem as atuações do Espírito Santo com dons, e aí cria-se o Pentecostes, né? Ou as igrejas pentecostais, por causa daquela festa de Pentecostes que teve lá na igreja primitiva. Então, assim, a atuação do Espírito Santo, ela foge todo o nosso entendimento. Para começo de conversa, ela foge todo o entendimento, porque ele atua na vida do ser humano da forma com que ele quer. O interessante é que quando a gente olha para a Bíblia e a gente vê como que aconteceu todo aquele processo lá, a gente vê as evidências do Espírito Santo, e aí a gente traz uma linha reformada a respeito do que foi que o Espírito Santo falou através dos eventos históricos. Lá em Atos 2, quando fala do derramamento do Espírito Santo, estava acontecendo ali a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes, ela era feita todo o ano para os judeus lá em Israel, e lá em Jerusalém, e ela existia 50 dias depois da Páscoa. Jesus, ele morre na Páscoa, então tem a festa de Pentecostes 50 dias depois. Desses 50 dias, 40 dias, a Bíblia narra que Jesus estava com os discípulos. Nesses 40 dias, ele fala o seguinte, que ele derramaria o Espírito Santo. Ele está vindo o Consolador. Essa história do Consolador aí também é repetida no momento em que ele está 40 dias com os discípulos aqui depois da ressurreição, e depois ele ascende aos céus, e passa-se mais 10 dias para que haja o derramamento no Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem dando alguns sinais. Como que os discípulos souberam que eles tinham sido batizados, ou como que eles souberam que eles estavam recebendo ali o dom do Espírito Santo? É bom relembrar que batismo nada mais é do que um rito de inicialização, né? O que é o batismo? Um ritual de inicialização. Então, batismo nas águas é um ritual de inicialização, que eu creio em Jesus Cristo, entreguei a minha vida para Ele, estou declarando publicamente. Batismo no Espírito Santo, um ritual de inicialização, que eu creio em Deus, que eu aceito o Senhor Jesus na minha vida, e que vou estar apto e pronto para realizar a sua obra. Então, esses 3 sinais, fala lá em Atos de 1 a 4, fala que eles ouviam o som como de um vento. Então, primeiro sinal, ele foi perceptivo para o ouvido. Segundo sinal, a Bíblia fala que teve labaredas, né? Eles viam labaredas de fogo na cabeça dos discípulos. E o outro sinal foi falar em línguas estranhas. As línguas estranhas daquela época, e eu não sei nem se eu posso brincar com isso aqui, mas as línguas estranhas naquela época é que existiam pessoas ali que estavam falando línguas, e existiam ali várias outras nações, aproximadamente 18 nações diferentes, e esse pessoal das nações diferentes estavam entendendo o que aqueles estavam falando na língua deles. Então, as línguas estranhas ali era uma língua estrangeira. A gente tem a ideia de que a língua estranha é o... Pode falar? Labachuricantas de Labachuricovas. A gente tem a ideia de que o língua é estranha. Mas, por isso que a igreja histórica, tratada como tradicional, a igreja histórica, elas entendem que a evidência do falar em línguas, não estou aqui criticando. Eu acredito que Deus usa do jeito que Ele quiser, falei aqui agorinha. Mas eles acreditam que a evidência do Espírito Santo é muito mais do que isso.
são significados a partir desses sinais. Primeiro sinal, o vento. Tem muita gente também que fala que o Espírito Santo, lógico, ele é como o vento, né? Não pode ser visto, ele vai para onde ele quer, mas tem gente até que sopra para receber o Espírito Santo como se ele estivesse aqui, pairando no nosso ar. Mas só que fala que como o som do vento, então era igual, perceptivo de forma igual que o som do vento. Então, este primeiro sinal era para dar vida, a gente já falou a respeito disso, que o Espírito Santo veio para trazer o fôlego da vida. O segundo da labareda de fogo, era para purificar, era para tratar a pessoa, era para trazer juízo para aquela pessoa, o convencimento do pecado, da justiça. E também o terceiro, o falar em línguas, era porque eles estavam recebendo o poder do Espírito Santo para pregar em todas as nações. Foi isso que Jesus falou, olha, mas recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em todos os lugares, até os confins do mundo. Então esse é um poder que eles estavam tendo para falar com outras nações, simbolicamente. Interessante, e eu vou falar com o pastor Marcos sobre isso aqui. Eu tive na igreja onde sirvo como pastor, uma certa pessoa, e eu havia feito uma reunião de liderança, falei, pessoal, nós vamos fazer uns cultos nos lares, e você vai fazer um culto na casa de pessoas que não conhecem a Jesus ainda. Então eu quero te orientar a fazer um culto na casa de quem não conhece a Jesus ainda. E eu disse assim, quando você for fazer um culto na casa de quem não conhece a Jesus ainda, não fale em línguas. A pessoa olhou para mim e falou assim, mas o senhor não pode comedir o Espírito de Deus na minha vida. Eu disse, o Espírito é sujeito ao profeta. Ele me falou assim, então me fale, me prove biblicamente que eu não posso falar em línguas num culto de uma casa de uma pessoa que não é crente. Aí eu falei, claro, com o maior prazer. Aí eu li para ele aqui 1 Coríntios capítulo 14, que diz assim, pois quem fala em língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e o Espírito fala em mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. O versículo 14 do capítulo 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com a mente. Orarei com espírito, mas também orarei com a mente, e cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então está dizendo o seguinte, logicamente que o falar em línguas e a evidência do Espírito Santo, pastor Marcos, de acordo com 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 a seguir, é um relacionamento entre nós e Deus. E por isso que eu disse no início que muitas pessoas usam o Espírito Santo para falar em línguas para outras pessoas, e na verdade nós sabemos que o texto bíblico nos manda ficar calados, se não há quem interprete. E especificamente uma pessoa que não conhece a Jesus, nos ouvir falar em um culto não evangélico, num culto de uma casa não evangélica, eu penso que isso pode assustar um pouquinho, porque talvez nos falte sabedoria para a igreja, para começar a trabalhar isso no meio do povo não crente. O que o senhor me fala, pastor Marcos? Bom, primeiro eu queria, você fez a pergunta para o pastor Kelvin na entrada do bloco, a respeito de salvação. E a salvação, a Bíblia diz que duas coisas básicas precisa para ser salvo, né? Marcos capítulo 16, Jesus disse, aquele que crê e for batizado será salvo. Sendo que até o fator ser batizado nas águas também, a gente sabe que depende muito da circunstância, porque o ladrão da cruz não foi batizado, não deu tempo, né? Uma outra coisa interessante, estava ouvindo o pastor Pedro falando, no capítulo 12 de Coríntios, versículo 7, o termo que usa lá é a manifestação do Espírito é dada a cada um, e aí começa a dizer, a um é dado, falar em línguas. E é interessante porque a grande discussão que existe no meio tradicional e pentecostal é essa questão, se falar em línguas
é só falar em línguas estrangeiras, né? Ou se também tem outro idioma de falar em línguas. E a Bíblia diz que tem. Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Então as pessoas, elas falam línguas estranhas. Eu preocupo às vezes muito quando a gente começa a diminuir a importância, a minimizar a importância dos dons espirituais. Por exemplo, nós vimos referência sobre Apolo. Apolo não era, mas passou a ser batizado no Espírito Santo, porque oraram para que isso acontecesse. Atos capítulo 8, o evangelho pregado em Samaria. Filipe prega o evangelho, e quando Pedro desce até lá, ele descobre que as pessoas não eram batizadas no Espírito Santo. E ali ele faz um processo no Espírito Santo. Pedro chega na casa de Cornélio. A primeira coisa que acontece depois da pregação é que o Espírito Santo toma conta do povo ali. E a gente vê que existia sempre uma preocupação da igreja primitiva com a manifestação do Espírito Santo através de dons na vida das pessoas. Não somente o falar em línguas, mas o profecia. Você falou uma coisa interessante aí, quando a Bíblia fala a respeito de você falar em línguas, que você edifica a si mesmo. E Paulo até fala, eu preferia falar uma palavra só que todo mundo entende do que falar muitas que ninguém vai entender nada. Que é uma coisa importante, a pessoa saber ter esse discernimento. Ele até diz assim, se você, na sequência desse texto, ele diz assim, se não tiver ninguém para interpretar, então você fica calado e vai falar só para você. Ora em espírito, edifica a si mesmo, mas precisa ter alguém para interpretar a língua. Então eu creio que se o Espírito Santo manifestasse só através de idiomas normais, seria fácil ter quem interpretasse. Eu tive uma experiência na minha vida espiritual. Enquanto jovem, a gente orava muito, frequentava muito monte. Hoje ainda vou no monte, né? Mas a gente tinha uma turma de jovens na igreja que a gente orava muito. Eu me lembro de um episódio que um irmão da igreja começou a falar em línguas lá no monte. E, por incrível que pareça, eu comecei a entender o que ele estava dizendo. Já tive experiência assim. E eu fiquei incomodado porque, pela minha personalidade, eu não sou muito dado a acreditar em muita coisa assim sobrenatural. E aquilo começou a mexer comigo e ele falava, eu entendia que ele queria, que era para eu orar para um outro rapaz que estava no monte. E eu resistindo bravamente, é claro, né? Até que um outro irmão chegou em mim e falou assim, é para você orar pelo fulano. O outro precisou entender e falar para mim, para que eu pudesse ir lá e orar pelo rapaz, porque eu não estava aceitando aquilo, eu não estava crendo naquilo. Então eu vejo assim que às vezes a gente começa a diminuir a importância dos dons espirituais dentro da igreja. Talvez seja uma coisa que me incomoda bastante quando eu vejo debates, ou até pastores de renome, gente que tem mais peso na televisão, falar a respeito de manifestação espiritual. Eu achei interessante porque quando você pega em Atos 2, que a igreja foi tomada pelo Espírito Santo, qual foi o comentário que todos fizeram lá? Estava embriagado. Estava embriagado, é um bando de bêbado. Pedro disse, não gente, 9 horas da manhã, a gente vai beber uma hora dessa. Tem uns que começam cedo, né? Falou, não é o nosso caso, a gente não começa cedo de jeito não. E aí, quando eu estava lendo sobre a história da Rua Azusa, aquele avivamento foi fortemente combatido pela igreja dos dias. E nos nossos dias ainda isso não acontece. É claro que você vê muito exagero. A gente vê coisas aí que são exageros, às vezes são até estratégias, às vezes são até esperteza. Frases pensadas em línguas, né? Tem frase, claro, aquilo que a gente falou, né? Claro. Tem às vezes profecias, que por exemplo, que me incomoda muito quando eu vejo uma profecia, a profecia do genérico não, generalizada, onde o camarada fala uma coisa que alguém aqui deve estar passando isso aí, não é possível, né? Mas existe aquilo que é de Deus. Então, às vezes, eu fico assim, às vezes, incomodado, como eu já vi pastores falando, mas para que você ora e sopra e o cara cai? Joga o paletó no cidadão e ele cai. Eu vi o Malafaia falar uma frase
Eu tenho nada contra, não. Se o cara grudar o outro na parede, tudo bem. Tudo bem, grudou na parede, eu não vejo porquê, mas grudou na parede. E, na verdade, a gente precisa ter muita cautela quando a gente fala sobre os dons do Espírito Santo, porque Jesus foi muito duro quando ele diz que você pode pecar contra qualquer coisa então, nesse antes de você mundo. continuar, é disso que eu interromperia, porque tem uma pergunta sobre isso aqui. E já que você está falando nisso, a pergunta é a seguinte. Dentro desse assunto é a mesma história, porque o pessoal está assistindo em casa e manda pergunta, a gente não tem tempo de ler todas. A pergunta é a seguinte: por que só ao Espírito Santo não se pode ferir, magoar, blasfemar? É o que você ia dizendo agora. É uma pergunta da pastora Carmen. Um abraço, pastora Carmen Guarnieri, Deus abençoe. Isso aí, pastor, obrigado. Beijo no maridão. Obrigado pela pergunta, só quer derrubar a gente aqui. Mas vamos lá. Bom, na verdade é o seguinte, eu acredito, quando a Bíblia fala sobre a sensibilidade do Espírito Santo, porque lá diz assim que você não pode entristecer o Espírito Santo. Então eu creio que o pecado contra o Espírito Santo é uma blasfêmia que você mexe com alguém muito sensível. E é direcionado mais às obras do Espírito. As blasfêmias são direcionadas às obras do Espírito. A visão do versículo que você está falando, que foi perguntado aí, é a seguinte: qual o contexto que essa frase foi dita por Jesus? Jesus um dia estava expulsando demônios, e alguém chegou e disse, ele faz isso em nome de Beelzebu. Ou seja, ele atribuiu a obra do Espírito Santo ao demônio. Exatamente. E esse que é o perigo que eu vejo. É quando você, por exemplo, pega a obra que o Espírito Santo está fazendo, não importa o que ele está fazendo, e você atribui aquilo ao diabo. Como às vezes eu vejo, hoje em dia, com esse advento da internet, você vê tudo, de tudo. E às vezes você vê certas coisas que as pessoas falam de outros pastores, que a gente fica impressionado com a coragem que a pessoa tem de falar a respeito de dons espirituais, a respeito de postura de pastores. É igual eu estou dizendo, eu vejo que tem muito exagero em tudo. Você já viu aquele pastor que fala assim, papai, fala, estou entendendo. Já viu isso na internet? Eu vi. Pois é, mas eu acredito até que nisso aí, pastor, até nisso aí, eu fugi um pouquinho aqui, a respeito das drogas, por exemplo, eu acho interessante quando o governo tenta impedir que o traficante venda, mas não impede o comprador de comprar. Então, isso é lei de mercado. Tem o produto porque tem quem adquire o produto. Então, eu vejo assim que existem pastores que às vezes adivinham, existem pastores que às vezes revelam coisas que não estão sendo reveladas, porque tem quem gosta disso. Tem quem vai atrás, tem quem compra aquela ideia, e é por isso que existe as pessoas que fazem. E tem os sérios, né? E tem os sérios. A Bíblia diz que não é pecado você julgar uma profecia. Lógico. Pelo contrário. Ela te convida a julgar. A Bíblia diz que a profecia ela exorta, a profecia ela consola e a profecia edifica. E diz assim, haja quem profetize, mas também quem julgue. Então não é um pecado você ouvir uma profecia e ficar meditando sobre aquilo. Será que isso aquilo é de Deus? Porque a Bíblia também fala que tem muita gente que profetiza pelo inchaço da sua mente carnal. Ou seja, o cara pensou que viu, pensou que está vendo. Em muitos casos, eu acredito que não seja nem maldade das pessoas. Não é que o camarada está querendo ser maldoso, mas é porque ele pensa que está vendo. Eu já vi muitas situações dessas em roda de oração. Você está orando ali e a pessoa de repente... eu me lembro de um amigo nosso, uma irmã na igreja dele, todo dia chegava, irmão, sonhei com você. Eu vi um cachorro preto. Agora eu vi um lobo, eu vi uma serpente, tinha essa coisa toda lá. Um dia ele falou para essa irmã, pelo amor de Deus, não dá para você ver uma chuvinha de prata, umas estrelas, uns anjinhos, não dá. Mas eu vejo uma pessoa dessa, encontrei com essa mesma irmã que profetizava para o irmão no monte esses dias para trás, é muito engraçado. Eu ia passando e eu ouvia a conversa, né? E ela dizia assim, irmão, são os últimos dias, Jesus está levando muita gente da nossa igreja, morreu 6 agora esse ano. Se tiver uma forma de desevangelizar é essa, né? Vai para aquela igreja, não está morrendo todo mundo. Não fica um. Então, eu creio assim, que existem muito exagero, como por exemplo, você citou o caso da irmã, a gente precisa saber onde é que você está, em que aquilo vai colaborar, vai contribuir, mas com muita cautela, para a gente também não às vezes falar de coisas que a gente não tem conhecimento e
vai trazer um transtorno na nossa vida espiritual. É verdade. Então, pastora Carmen, está aí a resposta para a senhora. Também, a resposta a mim seria a mesma, porque as pessoas elas conotam ao diabo ou a outra pessoa as obras do Espírito. Quando se diz que não devemos blasfemar contra o Espírito, que contra isso não há perdão, é justamente isso. As pessoas, naquela época, conotaram obras de Jesus a Beelzebu, a Satanás. Então, essa é a blasfêmia. É contra isso que não há perdão. Contra a pessoa que se diz que está ministrando a palavra de Deus e ela passa a conotar a Satanás, ou passa a conotar ao diabo, aquilo que é a obra do Espírito Santo de Deus. E por isso que nós podemos julgar, sim, até as profecias, saber se elas vêm de Deus ou não. Mas eu continuo aqui com uma pergunta para o pastor Kelvin, que é a seguinte. Pastor, nós às vezes vivenciamos a nossa vida com Deus e sempre baseado na questão do Espírito Santo de Deus, porque nós vivemos o Espírito Santo de Deus. Só que a igreja de hoje, poucas pessoas na igreja de hoje conhecem essa atuação do Espírito de Deus. Não essa atuação que algumas pessoas imaginam que é de pegar a pessoa, que nem foi dito aqui, jogar na parede, aquela coisa toda. Não é isso, não. É a questão do viver o Espírito. Receber a palavra e viver o Espírito. Porque há quem fique em pé e é abençoado pelo Espírito Santo. Há quem não fique e que também seja. Só que não tem um método que cada um de nós, essa é a minha concepção, temos a nossa maneira de receber o Espírito. A Bíblia fala que as coisas de Deus é multiforme graça. Então, por exemplo, eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu recebi esse Espírito na minha vida. Quais são as evidências que eu recebi esse Espírito na minha vida? Eu paro de fazer aquilo que eu estava fazendo de errado. Eu mudo a minha direção. Eu procuro orar mais, ler mais Bíblia. Eu passo a explicitar aquilo que é do próprio Espírito, aquilo que é do próprio Deus, aquilo que é evidência do Espírito Santo. Só que algumas pessoas acreditam que a única forma de receber o Espírito Santo, volto a frisar, é o batismo em línguas, e de repente sai da igreja, vai embora. Tem uma história de uma garotinha que fala assim, papai, eu gostaria que nós mudássemos para a igreja. E o pai pergunta assim, mas por que, minha filha? Porque lá na igreja o senhor não bate na minha mãe, na igreja o senhor não xinga, o senhor não fala mal. E às vezes na igreja está levantando a mão, está adorando e está falando, usando o Espírito, falando nas línguas que não é do Espírito Santo. E na verdade, gente, você que está em casa, a evidência do batismo com o Espírito Santo é muito mais profunda, é muito maior. Você me fala disso, pastor Kelvin? Olha, pastor Adeilson, eu continuo baseado naquilo que eu falei no início. O Espírito Santo é tão santo, tão santo, tão santo que sem ele eu não consigo falar dele, né? E é tão maravilhoso assim falar do Espírito Santo, e tanto texto vem à nossa mente que eu quero compartilhar com os irmãos, partindo lá do princípio, quando o senhor leu na abertura do programa em João capítulo 14, no versículo 26, Jesus diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Eu acho interessante as coisas, porque, como o pastor Marcos bem falou, dos exageros e dos absurdos que tem tomado conta do altar. Eu costumo dizer que, para muitos, altar tem se transformado em palco, e igreja tem se tornado plateia, e Deus tem se tornado passatempo. Mas para mim, particularmente, como eu creio para os pastores aqui presentes, igreja ainda continua sendo igreja, altar ainda continua sendo altar, e Deus continua sendo o que Ele sempre foi e sempre será: santo, santo e santo. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas se acostumaram tanto à complexidade, que a simplicidade já não serve mais na igreja. Paulo, escrevendo a carta aos 2 Coríntios, capítulo 11, ele diz assim:
Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então quer dizer, o homem hoje quer tornar complexo aquilo que é simples. Vou dar um exemplo para os irmãos que estão nos assistindo e para os pastores aqui entender. Eu fico impressionado de ver como as pessoas gostam disso, como quando alguns sobem nos altares e eles têm o jeito de empolgar, eles nem precisam do Espírito Santo para isso. Eu acho que o Espírito Santo fica até olhando e falando assim, da onde que tiraram isso? Eles querem empolgar a massa, e lá no meio da empolgação eles vão dizer assim, eu vou contar de 1 até 3, e quando eu disser 3, você pula, você grita. Eu não consigo ver base na Bíblia para isso. Jesus nunca precisou contar de 1 até 3, Jesus falava uma vez, e era necessário. Eu vejo a questão do Espírito Santo tão, a joia rara da igreja, pastor, para a nossa vida, para a igreja. E já que o senhor está falando sobre a questão que a gente só foca o falar em línguas, mas tá certo, lá em Pentecoste o Espírito Santo veio e derramou, o pastor Pedro, o pastor Marcos já bem enfatizou sobre isso, mas em seguida a gente não vê, pastor Adeus, os apóstolos vivendo só de falar em línguas. O Espírito Santo é muito mais do que isso. Por exemplo, vou dar um exemplo, quando, por exemplo, assim, Pedro estava preso, quando Paulo era açoitado, enfim, para fazer, o Espírito Santo era o sustento. Então quer dizer, o Espírito Santo é a base para mim conseguir combater o bom combate, guardar a fé e o grande propósito, a glória, o céu. Amém. A gente vai para as considerações finais, já tem 1h20 de programa já quero mandar um abraço para todo mundo de casa. O Ailton está assistindo aqui a gente nas dependências da igreja, sempre assiste. Deus abençoe você, Ailton, a sua esposa, a sua família. E vou passar para as considerações finais em segundos, pastor Pedro Henrique. Segundos. Estamos com... Só completando então, fazendo um arremate de tudo aqui, é interessante lembrar também do batismo de Jesus. O batismo... Isso. Ligou o microfone? Liguei o microfone. Só para terminar então, lembrar do batismo de Jesus. Pouco antes de Jesus se batizar, João Batista ele estava dando o testemunho dele. Ele fala lá em Mateus 3 que viria até ele alguém de que ele não era digno nem de amarrar as sandálias dos pés, que ele era maior. Aí ele fala assim, eu vos batizo porém com água, ou seja, eu estou dando para vocês uma nova inicialização do arrependimento, mas virá alguém que batizará com o Espírito e com fogo. E aí ele continua falando o seguinte, ele traz na sua mão a pá e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, o João Batista aqui, ele está fazendo uma analogia, ele está usando um texto aqui metafórico para falar o que é o batismo no Espírito e o que é o batismo no fogo. Então, só para tirar uma dúvida a respeito disso, né? Tem muita gente que fala que o batismo no fogo talvez é a atuação miraculosa do Espírito Santo, mas o que João Batista está falando a respeito do batismo no fogo aqui é diferente. Ele fala assim, olha, ele virá para batizar com o Espírito Santo, então ele traz na mão que ele limpa a eira do trigo e da palha. Então o trigo ele junta no celeiro e a palha ele joga no fogo. O batismo no Espírito Santo seria que pegar o trigo e colocar no celeiro, está falando de salvação. Então, uma separação. Então, o batismo no Espírito Santo está interligado totalmente com salvação.
A gente falou aqui agora há pouco, né? Eu não vou nem falar a respeito não, a respeito de salvação, mas ele vem, o Espírito Santo ele vem para trazer vida. Foi o que nós falamos no começo. O ato dele pairar, o ato dele chocar, trazer vida, trazer salvação. O batismo no fogo, ele não é a operação miraculosa do Espírito Santo. O batismo no fogo, ele vai pegar a palha e vai jogar no fogo. Então está falando de condenação. Então quando o João Batista fala que Jesus está vindo para batizar no Espírito, é para trazer vida, para batizar no fogo, é para trazer a condenação. Amém. E, para terminar, antes de você me cortar, a câmera está em mim ainda. Vou mandar cortar para mim daqui a pouco aqui, viu? Abraço para todo mundo aí, minha esposa está assistindo, junto com minha sogra, beijão para ela. Tá certo. As considerações finais do pastor Marcos. Pastor Marcos, Deus abençoe você pela vinda, que Deus te use continuamente nesse projeto sempre que você tem aí de pastorear. Considerações finais, pastor? Bom, foi uma alegria estar aqui com vocês, e só a gente ser mais prático sobre o assunto, João 20, 22, Jesus sopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. E Atos 2, o Espírito Santo vem de uma forma que toma conta do ambiente. Então a gente entende que existem duas coisas que a gente precisa discernir. Uma é o Espírito Santo na gente, e outra é a manifestação do Espírito Santo em dons. Então, isso são duas coisas diferentes. Não é porque a pessoa não é batizada no Espírito Santo que ela não tem o Espírito Santo. São coisas diferentes. Mas o Espírito Santo ele é muito necessário estar se manifestando na vida da gente, até por um princípio de garantia. Eu estava lendo aqui, deixa eu achar aqui em Efésios, no capítulo... Coríntios 1, 2 Coríntios 1, 22 e 5, 5, ele diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. O que é penhor? Penhor, está aqui o pastor Kelp, que trabalha no banco, sabe o que é isso? Você chega lá e fala assim: eu quero um dinheiro emprestado. Aí ele fala: então deixa uma coisa aí de garantia. A Caixa Econômica tinha muito isso, né? Aí você pega lá uma aliança de ouro e fala: deixa essa aliança de garantia. Então, a única certeza que o dono da instituição tem que você vai voltar para pagar ele é o penhor, é a aliança que está lá. Então, o Espírito Santo, a Bíblia chama ele de penhor da nossa salvação. É a garantia que realmente eu estou sendo salvo, que Jesus volta para mim. Não que eu esteja contradizendo a respeito do que eu disse, que o princípio da salvação é crer em Jesus e ser batizado. Mas a certeza, a segurança dela, que é a penhora da nossa salvação, o penhor da nossa salvação é o Espírito Santo. Então, nós não podemos, a igreja não pode parar e nem profissionalizar o Espírito Santo de Deus. A igreja precisa ser uma igreja que busque os dons, que busque os melhores dons, como a própria palavra diz, que tenha todos os dons possíveis e seja uma igreja que busque a presença de Deus, porque isso aí é o que vai ser o diferencial na nossa vida. Quero agradecer você pelo convite. O privilégio de estar aqui com esses amigos, Pedro, Kelvin, Deus abençoe vocês, mandar um abraço para todo mundo que está nos vendo aí, para a família que for lá em casa assistindo, muito obrigado. Pessoal, então é isso aí, quero agradecer aqui o pastor Kelvin, quer dar um abraço, um beijo para alguém, pastor? Você tem aí 5 segundos para beijar alguém. Bom, pastor, eu quero agradecer, me sinto muito honrado por Deus, pelo convite que o senhor estendeu a mim, está participando aqui pela primeira vez do programa. Mas eu quero deixar só mais um versículo. Romanos capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quero louvar a Deus, pela sua santa e bendita palavra. Espero que verdadeiramente esse programa, esse tempo que nós tivemos aqui discorrendo acerca das coisas de Deus, possa ter trazido edificação para a nossa vida e para aqueles que nos acompanharam através da televisão, da internet, que o nome do Senhor possa ser verdadeiramente glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Um grande abraço a todos e agradeço pela honra de estar aqui com os irmãos em nome de Jesus.
Então, obrigado, pastor Marcos, obrigado, pastor Pedro, obrigado, pastor Kelby, você que está em casa, muito obrigado pela sua presença e que Deus te abençoe continuamente. Nunca se esqueça, não dá para colocar ou inserir o mundo na Bíblia, mas dá para inserir a Bíblia no mundo. Deus te abençoe, até a próxima sexta-feira com mais um programa Inserção. Um beijo, um abraço para todos, principalmente a minha esposa, meus filhos. Deus abençoe em nome de Jesus.